30 anos atrás. E foi pedido por um amigo meu, que fez o prefácio do livro, chamado Mário Silva Brito. Um dia ele falou comigo, falou: Sônia, eu vou te pedir um livro. Você vai escrever um livro sobre as histórias de Belo Horizonte que você conta pra gente, mas eu quero um livro numa linguagem coloquial. Eu tinha que fazer uma apresentação nesse livro para dizer de onde eu vinha, que era eu que ia contar os casos lá de Belo Horizonte. Então tinha que contar a origem da minha família, fazer uma espécie de árvore genealógica. Que eu falei, vai começar de uma maneira muito careta. Eu detesto essa coisa de dizer nome de pai, nome de mãe, nome de não sei o que e tal. Então comecei a fazer uma árvore genealógica da família de onde eu vinha, sem falar nomes. Eu descrevia a pessoa só com os característicos físicos e chegava ao lado de dentro da pessoa e as pessoas identificavam ou não identificavam, mas ficava uma coisa muito subjetiva. Eu conheci a Sônia Lins em 1978, quando eu voltei da Inglaterra. O Oscar Ramos e eu voltamos para o Rio, depois de uma longa temporada fora, e o Ali Salomão, nosso amigo, ele estava entusiasmadíssimo com o livro que ele estava publicando pela editora que ele tinha, a editora Pedra que Ronca. E eu chamei o Ali Salomão para trabalhar comigo, porque o Ali foi das únicas pessoas corajosas que achavam que ele devia editar aquele livro. Que todo mundo adorava o livro, achava uma graça, mas todo mundo tinha medo do livro. Em seguida, ela publica o livro, sai o Baticum, muito bem feito, quer dizer, ali aquele livro a gente pode ver que era um resultado de um processo muito individual, muito pessoal. Eu toquei na família, no pai da minha mãe, só pelos característicos físicos. Chamei ele como se fosse um lápis que escrevesse no céu, porque ele era uma figura muito erecta e magra. O outro avô, que era o pai do papai, eu já chamei de uma moringa borbulhante de risos, que ele era muito alegre. E eu não dizia o nome das pessoas. O meu pai apareceu nesse livro como o maníaco, que eu transferi o acento do I para cima do A para ficar uma palavra mais antropofágica, mostrando mais o caráter do meu pai, como é que era. Então ele era o maníaco que na mesa mastigava com maxilares de cavalo, que ele fazia aquele barulho quando mastigava e era muito feroz e era um Hitler. Mas era uma pessoa que eu adorava. E a frase que eu lembro de ter escutado mais desse pai, que eu adorava, era: sai do caminho, sai do caminho, sai do caminho. E ele era nervosíssimo e falava sozinho. Então ele tinha todas as coisas para me divertir. Mas quando eu comecei a escrever a história que eu queria escrever, sem querer, o negócio da escrita saiu da minha mão e eu comecei a fazer grafismo com o livro. A gente podia perceber ali toda uma, já no Baticum, né? Ali uma acumulação de vivências, de repertório, de arte, de literatura. Estava tudo ali já. Quer dizer, é como se a Sônia tivesse, até aquele momento, guardado. Era a vida de uma criança que viveu num Belo Horizonte e que a história começava com as primeiras lembranças sobre as pessoas que moravam lá, sobre o tipo de vida que era, o tipo de cidade que era, com o bonde que passava em frente à nossa casa, que fazia a casa toda tremer, quando o bonde passava. Escrito com a maldade que habita dentro de toda criança, com aquele espírito infantil, com aquela coisa toda. Numa das coisas, por exemplo, eu escrevo uma cena que as crianças capinavam para tirar aquele capim que nasce entre as pedras.
e ficava presa dentro do jardim lá de casa, que tinha um portão de ferro, onde a gente não podia sair, e as crianças felizes, aqueles moleques trabalhando, assoviando, cantando, e eu tinha inveja dos moleques, porque eles não tinham mãe para mandar neles, se eles podiam fazer o que eles queriam da vida deles. Então, era uma coisa assim, feita com maldade, mas tudo feito daquele açúcar que acompanha a infância da gente. Então, ela começa com o bate-pum e em seguida publica um outro livro da Árvore, o livro da Árvore, que já é um livro cheio de colagens. Também experimentar, um livro todo dela. O resto daqui também tem coisas de trabalho, mas as coisas estão todas muito bem organizadas, porque eu sou completamente diferente de Lígia Clark, que ela era a rainha da organização. Eu sou a rainha da desordem. Todas as coisas que eu escrevi, a não ser o livro sobre a infância da Lígia, que foi uma coisa que eu fiz muita força para ser absolutamente fiel. Fatos devem ser percebidos, não na sua intimidade grosseira, na intimidade da estrutura sutil que eles são criados. Sônia soube manusear e Lígia também. E as duas tinham uma genialidade diferente, cada uma na sua própria genialidade. E que era uma genialidade que, até agora, nós todos estamos beneficiando dela, tanto nas coisas que a Sônia faz, que escreve, nas exposições, nas coisas extraordinárias, nos recortes, como da Lígia também. E eu tenho que falar das duas juntas, que as duas são duas pessoas que vieram juntas. Eu tinha muita convivência com ela, porque lá em casa eram assim, dois louros, que era minha irmã mais velha, e meu irmão, que era o caçula, e duas morenas, eu e minha irmã. Então, não sei se é porque a família assim dizia, as morenas são as mais levadas, as morenas são as mais levadas. E eu sempre tive mais afinidade com o jeito da Lígia, sabe? Desde pequena eu tive loucura pela palavra. Então essa coisa da palavra eu nunca larguei, mas ao mesmo tempo eu fiquei com vontade de fazer novas experiências, que eu sempre tinha muita invenção. Ai, um dia eu vou fazer isso, outro dia eu vou fazer isso, né? De repente, a Heloísa Lustosa esteve em Paris e viu os desenhos que eu estava fazendo como eu. Aí ela falou, Sônia, você quer fazer uma exposição no museu? Você faz 60 desenhos desses que eu vou mostrar. Eu falei, por que não? Aí eu comecei a trabalhar com essa coisa de profissional. E achei isso uma coisa muito importante, porque eu sou a antiprofissional, sou a anti-objetiva. Então, quando você é forçado a fazer uma coisa, você pega, faz, trabalha, e aquilo sempre aumenta a sua criatividade, não deixa ela acabar.
presença da Sônia Lins é uma prova, é um testemunho, é uma presença que ratifica uma verdade da arte, uma verdade do pensamento contemporâneo, uma independência do pensamento de um contexto historicizante, ou seja, a arte contemporânea rompeu com uma certa tradição e é possível você repensar, você recriar um universo poético, intenso, simbólico, a partir da sua experiência. A Sônia, então, dilata esse campo em vários territórios. Aí você vê desenhos da Sônia. Você vê desenhos da Sônia, por exemplo. Esse é um modo de pensar que a Sônia nos obriga a fazer. Esse é um modo de fazer que a Sônia nos obriga a pensar. Isso é Sônia Lins. É como se eu pegasse na palavra, jogasse a palavra numa parede. Ela cai no chão estilhaçada. Com os cacos da palavra, eu componho outras. E, de repente, com aquela composição, eu consigo uma coisa com um assunto assim meio filosófico, às vezes eu consigo uma coisa cômica, às vezes eu consigo uma coisa poética, às vezes eu consigo uma coisa pornográfica. Brinquei com a palavra até onde esgotei, que aquilo eu aproveitava minhas noites de insônia e fazia aquele jogo de palavras, e às vezes eu passava a noite toda brincando com a palavra, com um livrinho perto, escrevia as conclusões, o que podia ser aplicado no meu trabalho mais tarde. E às vezes, quando eu estava num tal estado de exaustão, que você chegava àquela zona de criação que existe dentro da cabeça da gente, eu tinha as melhores ideias. A palavra, para mim, foi uma coisa que eu sempre mastiguei dentro da boca, sempre foi mastigada pelos meus pensamentos, e eu sempre achei que era uma coisa muito plástica. A Alice foi lá em casa para me filmar. E quando eu vi a minha cara no espelho, a cara do cinema, eu achei péssima. Eu falei, qual é essa cara? Eu não quero. Ela, não, mas você está assim, você está muito bem e tal. Eu falei, mas eu não quero. Então, eu que já tinha o roteiro do filme, e eu mudei todo o roteiro do filme. Imaginei uma velha mais velha do que eu, sentada numa cadeira de balanço, balançando, que a velha nem sabia balançar, foi o marido da Alice que ficou deitado no chão, balançando a velha, e a missão da velha era desligar a minha cara toda vez que ela aparecia como um programa de televisão, ela mudava o programa para eu desaparecer. Foi uma coisa assim de descoberta em descoberta. Trabalhei com um chinês excelente lá, chamado Chan, e ele fez aquela figura que depois eu desenhei de uma outra maneira, que fez parte da minha exposição, aquele homenzinho que eu fiz todo como se fosse tecido de tricô até aqui. E eu fiz o Chan da vida, fazendo que as agulhas de tricô trabalhassem sozinho, completasse a figura do homem e depois fizesse o homem voar. Passar debaixo do Cristo Redentor e depois incorporar a figura de um jogador no filme do pai da Alice, que é o Joaquim Pedro de Andrade, chamado Garrincha Alegria do Povo. Então a gente aproveitou o final e esse desenho meu incorporou a figura de um torcedor e
Alice teve uma coisa genial, que ela chamou uma dúzia de portugueses em Paris e, em vez dos portugueses gritarem gol, como seria, eles gritavam eu. Meu nome é Eu. E essa contemporaneidade, essa dinâmica, essa possibilidade de criar a partir de qualquer coisa é o que interessa, com o rigor que ela estabelece. Que não é qualquer coisa, é um rigor que se aplica sobre um universo muito maior. Na arte contemporânea, tudo pareceu ficar mais fácil, né? Você pode fazer qualquer coisa, é arte, né? Então você não precisa ter a técnica, você é independente disso. Então você pode pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, e fazer uma instalação, um ambiente, um desenho, etc, etc. Ao contrário, não é mais fácil, é mais difícil. Porque o teu campo é tão extremamente aberto que você tem que criar o seu universo e dentro desse universo criar uma linguagem, criar o seu código e a partir dali falar de você e falar de arte, falar das coisas que interessam. A Sônia faz isso de um modo brilhante. A coletividade é um corpo unido. Dizem que o eu é um número, a coletividade é o zero. E aí faz a coisa expandir. Que eu uso umbigo, eu fiz pelo seguinte, porque eu parti do eu, né? Que foi aquela primeira exposição minha. Eu queria fazer uma sequência. Eu falei, eu já toquei no você e agora quero prolongar isso de uma maneira mais internacional. Que é o nosso umbigo. Ele está aqui quase que no altar. A minha pergunta, o que é umbigo, combinava com elas respondendo o que elas achariam se fossem perguntadas sobre o umbigo. A palavra umbigo rodando como se fosse uma barriga, aparecendo justamente dentro do buraco do umbigo. E essa frase é referente às novas pesquisas que estão sendo feitas com as células do sangue do cordão umbilical, que têm a capacidade de serem enxertadas no organismo de qualquer pessoa que não tenha uma relação direta com elas, nem parentesco. Sem porem as pessoas que recebem essas células sujeitas a uma rejeição, elas se adaptam completamente. Essa é a sala do céu. Foi a primeira ideia quando eu pensei em fazer uma exposição que representasse a coletividade. E antes de estruturar o assunto, eu olhei para o céu, falei, vai ser sobre o umbigo? Eu substituí essas imagens por um grande umbigo que representa toda a nossa raça humana.
que é o umbigo é a marca da humanidade toda. Aí eu globalizo a minha ideia e termino essa fase que eu comecei falando sobre o eu. Então, para fazer a estrutura dessa exposição do umbigo na minha cabeça foi muito difícil. Eu fui procurar livros em Paris, não achei. Chegava em livrarias assim muito antigas, perguntava: "O senhor tem um livro aí sobre o umbigo?" A pessoa dizendo: "Por que a senhora quer fazer com esse livro?" Eu falei: "Vou fazer uma exposição." Todo mundo achava graça. Eu falei: "Bom, então essa ideia não deve ser muito ruim, porque faz todo mundo rir." E aí trabalhei muito para conseguir estruturar ela. Então, essa exposição já teve um nascimento, é como um filho nasce de uma maneira, o segundo filho nasce de outra. Eu acho que falar dela é um bem-estar assim, como um rio que vai fluindo, que ele vai continuando, ora mais calmo, ora mais rápido, mas sempre presente, de uma forma que nós todos temos vontade de nos banharmos juntos, na verdade. Que Sônia dá vontade da gente se misturar com as coisas dela. Ela não se isola, ela está junto com a gente. É isso que ela conseguiu fazer, nos fazer criar essa espécie de consciência coletiva, tanto no ponto de vista de arte, de mundo, como das coisas que andam fazendo por aí. Agora vou te mostrar outro desenho. Porque o desenho, quando eu faço, como tudo que eu faço, ele tem um processo. Quando chega numa hora, eu considero ele pronto. Quando eu olho para o desenho, eu falo assim: não tem a qualidade que eu quero que o desenho tenha. Aí eu chego ele num ponto extremo, que nesse ponto extremo, eu chego a um estado de ambivalência dentro de mim. Então eu vou trabalhando nele, mas com o objetivo a chegar até a última coisa que eu posso fazer para ele. Então, se acontece que eu perca o desenho, pensando que estou salvando o desenho, eu fico feliz porque eu rasgo ele na mesma hora. Eu não tenho dificuldade para fazer triagem. Agora, acontece um ponto que ou eu salvo o desenho ou eu não consigo fazer o que eu quero. E sempre o primeiro que você faz sai o melhor de todos. Quando você repete, já não tem a qualidade do primeiro. Que o primeiro, quando você faz, você trabalha numa espécie de encantamento. Aí, quando você faz o segundo, você já trabalha com aquela rotina da repetição. Então, ele sai diferente. Por mais que você queira fazer igual, você não consegue. O segundo é sempre pior do que o primeiro. Agora, por aqui, assim, tem muita coisa. Aqui é coisa escrita com a minha letra, que é uma maneira de apresentação completamente diferente da apresentação oficial, porque quando você escreve sobre o que você vai fazer, você escreve com entusiasmo, que depois a burocracia não quer aquilo, ela quer uma coisa mais simples e mais seca para ela saber. Então, esse daqui foi a primeira coisa que eu escrevi sobre essa exposição que eu estou fazendo. E essa ideia que eu tive de fazer uma exposição política, uma coisa foi puxando a outra. E eu gosto muito da coisa divertida. Então, eu lembrei em fazer em barraca de circo, que é uma coisa colorida, deve ser algum resto de infância que todo mundo leva até o final da vida. Eu sempre gostei muito de circo. Então, eu acho que essa ideia minha, que foi uma ideia que não deu muito trabalho para eu arquitetar o plano dela, ele já nasceu uma coisa adulta dentro da minha cabeça. Não teve aquela fase de crescimento, de muita elaboração, de forçar uma obsessão para ver se a coisa valia a pena ou não. Ela já nasceu pronta da minha cabeça. Quis fazer uma exposição ao ar livre. E resolvi que essa exposição ficaria muito bem debaixo de barraca de circo. Mas uma barraca só não era suficiente, porque eu dividi ela em 3 partes. Brasil passado a sujo, que é uma coisa que precisa de uma reforma. Então, ela não tem a pretensão de ser um Brasil passado a limpo, que é uma coisa muito difícil de você conseguir.
A primeira lona, ela tem um nome, Terra Desprometida, que aí eu toco no problema da reforma agrária. Essa daí eu vou pôr na lona antes de entrar no circo. E a outra dessas, essa daqui, vão ser resolvidas como figuras virtuais das pessoas que chegam e que estão decepcionadas quando verem que a terra desprometida não é deles. A terra prometida não é a deles. Pensam que vão ganhar um pedaço de terra, e eles veem que eles foram negados aquele pedaço de terra. E como coisa virtual, nessa, eu vou fazer um maná virtual caindo em cima da terra que já está toda dividida, mas que não pertence a quem por direito pertenceria, caindo um maná. Esse daqui é o desenho da entrada da tenda da demagogia. Está disfarçado, ele usa terno, gravata, um gesto feito com a mão, mas já tem rabo, já tem pé de demônio, já tem a maldade do demônio. Endemoniado, que ele até tem a bissexualidade como arma. Então, toda a tenda é trabalhada em cima da coisa do inferno, do demônio, do engano. Eu acho que a demagogia, no fundo, é uma coisa do demo. O demo é o demônio. E essas figuras existem dentro da gente, porque se elas não existissem, elas não iam sair agora, né? Porque já faz parte da coisa humana, né? Você vê que vira e mexe e elas estão sempre voltando. Então eu acho que um fundo de religião todo mundo conserva. Mas eu não sou praticante, nem coisa nenhuma, de modo que, infelizmente, que eu acho que religião sempre é uma coisa que te gratifica de uma maneira, não desse mundo, mas promete coisa. No fundo é quase uma demagogia também. Não quero nem saber, vamos correr aí, cara. O comandante está da parte dele, pagou pra pagar. Eu vou dar um recado. Quando esquenta. Ô, tudo bem? Tudo ótimo. Ou seja, você sabia uma certeza de discussão. Assumindo a direção do departamento. E afinal, o setor Eu acho que eu não sei se é uma coisa que eu devo dizer ou não, mas tudo que eu acho que eu não devo dizer, eu acho coisa que eu devo dizer. O mal que a Revolução fez a esse país, que foi de uma permanência de 19 anos, que é pior ainda do que ter feito um negócio de tortura, que todo o país, novo ou velho, tem uma história sobre torturas e isso. Ela fez uma coisa muito mais grave, que foi matar a política dentro do povo.
Eu acho que tudo dentro da gente é muito ligado. Se você puder satisfazer tudo dentro de você, é uma coisa muito boa, né? Você vai satisfaz uma parte, satisfaz a outra parte, que é a coisa, por exemplo, da letra misturado com a imagem, misturado com o vídeo, né? Com a coisa da visão.